Pessoal, tudo bem? Hoje aqui é um assunto muito diferente, assunto especial, é para trazer mais ferramentas para o nosso despertar da consciência, para a nossa expansão, tanto do coração quanto da nossa mente, esse cabeção aqui. E para isso a gente trouxe uma pessoa que vai falar hoje especificamente sobre o que a viagens pode trazer na sua vida, na sua jornada, nessa caminhada de despertar. O quanto você pode conhecer novas culturas e quanto isso vai te auxiliando a se conhecer cada vez mais. E quanto isso vai ser engrandecedor para a sua jornada. Então, com vocês hoje, nada mais, nada menos que Cadu Cassal, do canal Se Joga Cara. E aí, Cadu? Fala um pouquinho pra gente. Fala, pessoal. E aí? Tudo bem? Prazer. Obrigado pelo convite aqui para estar participando do canal de vocês. Já acompanho o material de vocês já, acho que desde que quando vocês começaram, já há mais de ano aí já que eu acompanho. E me ajudou também bastante o conteúdo de vocês, até a minha própria jornada. E é um prazer estar aqui, contribuindo um pouquinho para outras pessoas aí também que estão no mesmo processo. Prazer é nosso, imagina. Pode falar então um pouquinho, se você quiser se apresentar, né, para quem ainda não te conhece. Eu sei que tem algumas pessoas no canal que também acompanham o seu canal, mas se você quiser falar um pouquinho sobre a sua jornada, como tudo começou, quem é você, o espaço está aberto. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Cadu Cassal, meu canal se chama Se Joga Cara. Eu já estou viajando há mais de 2 anos. O meu canal fala principalmente sobre... Começou como um objetivo de ser um vlog de viagem, alguma coisa para compartilhar viagens, dos lugares que eu ia visitar, porque eu entrei numa viagem que eu não sabia que dia que eu ia retornar. Comecei pela Austrália, depois fui para Tailândia, Malásia, Índia, Nepal. Voltei para a Austrália, agora estou na Nova Zelândia, nesses últimos 2 anos. Só que ao longo do processo, muitas coisas aconteceram, inclusive a minha própria autorrealização, posso dizer assim, né, de começar a compreender o que sou e para que sou e o que estamos fazendo aqui. E daí em diante, eu acho que se tornou uma coisa que eu não poderia evitar de falar sobre isso, assim, né? Se sente que é algo que você precisa compartilhar, assim, né? No início, assim, engraçado que no início eu tinha uma pressão de querer empurrar essa informação para as pessoas, assim, para as pessoas ao meu redor. E percebi que, com o tempo, que isso não funciona, porque cada um tem o seu próprio caminho, cada um tem o seu próprio processo de despertar. Então, vamos começar pelo começo, então, Cadu. Fala pra gente aqui, quando que surgiu a ideia de começar a viajar ao mundo? De onde que veio essa motivação? De onde que surgiu essa ideia, assim, de viajar pelo mundo? Quando eu tive minhas primeiras férias na vida, em 2013, primeiras férias com dinheiro no bolso, né, que eu estava trabalhando numa grande empresa, não sei o quê, eu decidi que queria fazer um mochilão. E aí eu comecei a pesquisar, fiz um mochilão, não sei o quê, fiz um mochilão pela Europa, juntei uma grana, fui para a Europa, fiquei lá 1 mês viajando, visitei um monte de países, um monte de cidades e tal, foi super legal. Só que o mais legal dessa viagem foram as pessoas que eu conheci, que estavam levando estilos de vida completamente diferentes, que não tinham essa pressão de, poxa, preciso ter casa, carro, preciso ter carreira com tantos anos, com 25 anos preciso já estar como manager, como gerente na minha empresa, sabe? Que é uma pressão que tem no nosso círculo, né, na nossa bolha, né, que a gente cresce. Eu, quando eu fui fazer essa viagem, eu conheci pessoas dessa idade, né, dessa faixa etária ou mais velhas, que estavam levando a vida num outro ritmo. E eu falei assim, caramba, eu pensei que essas histórias que a gente via aí, né, que a gente vê às vezes no social media, né, a pessoa viaja pelo mundo, não sei o quê, era algo meio muito distante, sabe? Mas não é, pô, eu conheci as pessoas aqui, são pessoas que nem eu, são pessoas normais. Então simplesmente fizeram a escolha de fazer um outro caminho, né? E eu falei assim, pô, quero muito ter uma aventura dessa na minha vida, ter uma experiência como essa na minha vida. E sem pretensão nenhuma de ser alguma coisa de autodesenvolvimento e de que eu aprenderia mais sobre mim mesmo e com alguma coisa nesse sentido, mas com a ideia de que, pô, teria uma experiência enriquecedora, que ia conhecer outros países, que ia conhecer outras culturas, enfim, que ia me aventurar pelo mundo, né? Mas sem visão nenhuma, assim, sobre o quanto que isso envolve várias outras coisas de autodesenvolvimento, como, pô, sabe, morar sozinho, dividir casa com outras pessoas, né, trabalhar em outro idioma, né? 1 milhão de coisas aí que influenciam na nossa percepção
da realidade. E nisso aí fui embora. Aí quando eu voltei pro Brasil desse mochilão, eu estava decidido que eu queria fazer uma viagem de longo prazo. E nisso eu acabei encontrando, né, comecei a estudar bastante sobre como viajar barato, como viajar por longo prazo, e por isso que nasceu a ideia de criar o canal, porque eu já tinha um conteúdo a compartilhar sobre como viajar de forma mais eficiente, mais barata. Então daí que surgiu a ideia do canal. E aí eu acabei encontrando um curso chamado Ultimate Gap Year, que é o concurso, era um concurso estudantil na Austrália. Era um concurso desse, você tinha que fazer um videozinho para se promover, para mostrar o quanto você conseguiria promover o turismo em determinado local, não sei o quê. E eu fiz um vídeo super simples, nunca tinha feito um vídeo na vida. Um videozinho com foto, sabe? Tipo aqueles slideshow que a gente faz no Windows Movie Maker. E acabei ganhando o segundo prêmio, que era uma bolsa de estudos na Austrália, durante 4 meses, uma bolsa de estudos de inglês. E aí eu tava num emprego bem legal, tava numa empresa bem legal, e eu olhei aquilo ali como uma rota de fuga, né? Eu falei assim, pronto, é isso. Se tava faltando justificativa, agora não tem mais pra onde correr, vamos embora. O Neto sempre dá aquele empurrãozinho, né? Vai, vai. E aí eu peguei e fui. Aí eu comprei a passagem só de ida pra Austrália, e fui com dinheiro contadinho, dinheiro contadinho ali pra passar os 2 meses ali, tinha grana pra uns 2 meses ali, e o resto, aí depois foi uma revolução na minha vida. Aí depois eu fui me descobrindo como uma garra de empreendedorismo ali, de trabalhar para mim mesmo, não queria trabalhar como restaurante ou coisas normais que o estudante trabalha quando viaja, né? Não queria trabalhar com isso, vi um gap ali, uma oportunidade de utilizar o que eu estava aprendendo com marketing para YouTube, com produção de conteúdo, né? Vi um gap ali para oferecer isso como um produto para outras empresas e comecei a correr atrás disso e comecei a fazer as coisas virarem, né? E daí foi 1 milhão de coisas acontecendo, me conectando com 1 milhão de pessoas diferentes que me levando para outros caminhos, né? Legal, legal. E aí eu lembro até que a gente assistiu um vídeo seu falando, você estava explicando um pouco como começou o seu despertar, estava numa viagem, cruzando a Austrália com um amigo, acho seu. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, como que você se deu conta disso, como que foi o estalo, quando você falou assim, puxa, alguma coisa me diz que a vida é muito mais do que meus olhos podem ver. Quando que começou esse clique em você, dentro de você? Então, na verdade, quando eu renovei meu visto na Austrália, consegui fazer uma parceria lá com uma agência de intercâmbio, né, que mandava estudantes para lá, e aí eu renovei meu visto para fazer um curso de mídia. Nesse curso de mídia, o meu professor, ele era um cara jovem, também tinha uns 30 e poucos anos, mas era uma pessoa que eu tive instantânea admiração, porque era um cara extremamente claro, lúcido, inteligentíssimo, e tava com a vida feita, sabe? Tava lá, feliz da vida, surfava todo dia e tal. Era uma pessoa que eu falei assim, caramba, eu queria ter uma vida igual desse cara aí. Então era uma pessoa que eu tinha uma admiração, não era um hippie, não era um Haribo, não era nada disso, sabe? E eu era bem cético, eu era cheio de julgamentos antes, sabe? Então por isso que eu tô falando isso, porque era uma pessoa que não era o estereótipo da pessoa espiritualizada, sabe? Só que na aula, ele constante, como a gente falava sobre mídia, né, sobre criação de conteúdo, sobre como isso manipula as pessoas, ele constantemente trazia insights sobre como nós somos manipulados, né, sobre como toda a nossa percepção de realidade e sobre quem somos, e sobre o que queremos e tudo mais, é tudo imposto na gente, né, ao longo da nossa amadurecimento, né. E aí ele começava a trazer esses insights para a aula, eu olhava para ele e falava assim, cara, esse cara tá muito louco, olha o papo do cara. Mas beleza, né? Mas isso foram meses, foram se passando e eu fui me tornando mais aberto, né, a ouvir o que ele tinha a falar, até um dia, que aí foi muito louco, até um dia que eu recebi uma ligação, tava em casa, eu recebi uma ligação de um cara, falando assim, opa, Cadu, tudo bem? Tal, eu sou empreendedor aqui, eu trabalho produzindo eventos aqui aqui na Austrália e tal, e eu preciso de alguém para produzir um vídeo para mim, um amigo meu me indicou você. Eu posso passar aí na sua casa? Você tem interesse? Eu falei, tem. Eu posso passar aí na sua casa para trazer um material para você editar? Eu falei, pode. Aí ele chegou na minha casa assim, ó, nossa, cara de Rastafari, de bermuda e camiseta e tal, cheio de tatuagem. Eu falei assim, caraca, esse cara é empreendedor, mano, qual o cara? Olha o naipe do cheio de julgamentos ainda, né? E aí ele chegou e a gente começou a falar de business e tal, e foi outra pessoa que eu queria admiração instantânea, porque o cara tava com um pensamento assim, nossa, à frente, ele tinha uma visão de negócio, de estratégia, de como fazer as coisas fluírem, sabe?
que era muito orgânico, assim, era muito interessante. Eu falei assim, gente, esse cara é um gênio. Aí nisso, não sei como a gente se pegou falando sobre consciência, né? Porque era um assunto que eu estava começando a digerir ali, né? Isso foi no dia 15 de setembro de 2015. A gente se pegou ali falando sobre consciência e tal. E aí o cara tava à frente, assim, ele tava distante na compreensão de si mesmo e do que ele faz e da clareza dele sobre o todo, sabe? E ele falava, assim, falava, eu ficava assim, ó. Igual, nossa, eu ficava hipnotizado com o que ele tava falando, sabe? O nível de conhecimento que ele tinha era realmente impressionante. E aí eu falei assim, né? Aí nesse dia eu tive um dia incrível com ele. Depois eu fui pra capoeira, fui fazer uma capoeira com ele, me levou lá, me apresentou pra tribo dele, né? Que esse conceito de tribo tá crescendo pra caramba fora do Brasil, sabe? Aqui na Nova Zelândia, na Austrália, que as pessoas estão criando pequenas comunidades aqui a colar pra ter uma comunidade consciente, de fato, né? Aí também... Também tá rolando, tem já várias ecovilas, inclusive de terapeutas, ou de pessoas... demais. Tem um lugar que a gente sempre indica quando alguém quer saber aqui no Brasil, que lá é bem desenvolvido já, não sei se você já ouviu falar, mas o pessoal gosta bastante. Piracanga? É. Massa, que legal, já ouvi falar assim. Mas não fui ainda não, uma amiga minha que tá pra ir lá agora em abril. Mas aí ele me apresentou para o pessoal dele e tal, e eu fui vendo as ideias e tal, trocando muita ideia. Depois eu fui pro forró, que forró pra mim é minha meditação. Dançar e fechar o olho lá pra mim é minha meditação. Aí no dia seguinte eu acordei e falei assim, cara, isso não é possível. Essas duas pessoas, eles não se conhecem. São ambas pessoas que eu vi que são, sabe, empreendedoras. São o tipo de pessoas que eu crio admiração, são empreendedoras, correm atrás, fazem as coisas acontecer. São inteligentíssimos. Tem uma visão estratégica sobre as coisas e falam com clareza, né? Não falam, sabe, numa perspectiva muito sabe? Falam com praticidade. Aterrados, exatamente. E eu falei assim, não, peraí, tem uma coisa acontecendo. Esses caras sabem de alguma coisa que eu não sei. Aí nesse dia, esse foi no dia 16 de setembro. Aí nesse dia eu tirei o dia para estudar. Eu fui de 9 horas da manhã, na hora que eu acordei, até 5 horas da manhã no dia seguinte, lendo e consumindo um monte de material, assim, de todas as fontes que você pode se imaginar, em mais de um idioma. Até a hora que eu fui vendo algumas coisas que foram me dando uns cliques. Tentando ligar no tranco ali, né? Aí teve um material em específico, né, que me tocou. Eu sou biólogo, tenho mestrado em engenharia ambiental, eu sempre gostei muito de ciência, sempre li muito sobre ciência, né? Fez parte da minha formação, ver as coisas de uma maneira muito fato, tem que precisa de fato. E aí nesse vídeo que eu assisti, o cara falou uma parada tão simples, que só me deu um estalo naquele momento ali, né? Ele falou assim, somos todos feitos de átomos, somos todos feitos de células que são feitas de moléculas que são feitas de átomos. E nesse momento, pra mim, o que eu fisicamente senti, eu dei um susto, assim, eu tomei um susto, dei um pulo na onde eu tava, né? O que eu percebi ali foi como se tudo que eu tivesse aprendido de ciência a minha vida inteira, todas as coisas que eu estudo, que eu tenho curiosidade, e tudo que eu vinha consumindo ali sobre consciência, espiritualidade, inclusive as coisas que minha mãe já me falava, que minha mãe é bem voltada a falar sobre kardecismo, vidas passadas e coisas do gênero, né? Acho que a geração dela foi mais nessa linha, né? Ela tem 60 e poucos anos. Todos esses assuntos fizeram assim, ó, se conectaram e fizeram sentido. E para mim o que fez sentido foi perceber, acho que para mim é a verdade, que é a verdade universal, é que somos todos um. Se tem uma verdade que é universal, é que somos todos um. E nesse somos todos um, é que a percepção de que nós somos todos energia. Ponto. Se somos todos átomos, não somos nada mais do que um conjunto de prótons e nêutrons com um monte de elétrons rodando em volta e vibrando a velocidades inimagináveis que fazem a realidade ser da forma como é. Então, se somos todos isso, existe uma diferença, né? Existe uma diferença entre nós, onde, se somos todos a mesma coisa, o que é aqui que está por trás dos meus olhos e que está aí por trás dos seus? O que é isso aqui que me faz eu perceber como a mim mesmo? Então, isso que é a alma, isso que existe, né? Então, existe esse negócio que chama de alma, que chama de espírito, que está aqui por trás desse veículo aqui que eu chamo de corpo. Essa foi a percepção. Eu acho que
Hoje eu li já em outros materiais, em materiais do budismo e ensinamentos da Índia também, védicos, né? Que falam que é a autorrealização do ser, né? Que é você perceber que você existe. Que você é mais do que corpo e mente. E que é muito mais também do que corpo e mente, né? E para mim esse foi o grande estalo. Que aí dali depois foi um milhão de coisas que eu fui só aprofundando, estudando, e conhecendo e cruzando meu caminho com pessoas que antes eu não cruzava, e indo para lugares que antes eu não iria, entre outras coisas aleatórias que foram acontecendo. Mas para mim o meu clique, em setembro de 2015, que foi no dia que eu percebi que eu era mais do que corpo e mente. Legal. Mas a ideia identidade, o que mudou na sua vida, então? Você descobriu isso teve a sua realização, que você é muito mais que esse saco de carne que todos nós somos, né? Depois embarcou também para uma viagem para a Índia, né? E lá você teve outros tipos de conhecimento, entrou em contato com uma outra cultura que acabou te chocando um pouco de alguma forma, né? Você quer comentar alguma coisa a respeito? Sim, mas eu acho que, na verdade, os lugares que eu visitei pouco importam. Acho que foram principalmente as pessoas que eu fui conhecendo. E isso no sentido de, poxa, no momento que vocês sabem disso, vocês falam sobre isso no material de vocês, no momento que você começa a se deparar com a sua verdade e começa a querer andar nesse caminho, ser as pessoas que estão nessa mesma rota, que estão nessa mesma vibração e que estão nessa mesma frequência. E aí as ideias que você vai ter... Desculpa? Você vai ser atraído para as situações onde a sua frequência ela está compatível, né? Então você vai ter novas e novas sincronicidades acontecendo o tempo todo. O tempo todo mesmo, né? Por sinal, essa pessoa que me visitou na minha casa, né? Esse empresário lá, ele perguntou para mim assim nesse dia, né? Ele falou assim: Cadu, o que você está fazendo aqui na Austrália? Para que você está aqui? Aí eu falei assim: eu tô aqui para viajar. Olha só, eu preciso ir até o norte da Austrália, é coisa assim, de mais de 20 horas de carro na Austrália, para divulgar o meu evento. Você quer ir comigo viajando? Eu falei, pô, quero, lógico, vamos embora e tal. Aí, na semana seguinte eu fui com ele. Nossa, primeiro, né, ele faz parte de uma pequena comunidade do Daime, que tem lá na Austrália. E aí, no carro, ele botava a música do Daime direto, né? Só que, tipo assim, ficava lá ouvindo os hinos, né? E a gente ia trocando uma ideia. E as coisas que ele ia me falando, nossa, tinha hora que ele me falava coisas assim que involuntariamente eu começava a chorar. De ficar soluçando. E eu ficava assim, falando pra ele assim, ele é brasileiro também. Eu falava pra ele assim, pô, cara, desculpa, eu tô aqui chorando assim, parece um idiota, que isso? Aí ele falava assim, que isso, maninho? Pode chorar à vontade, isso aí é seu espírito aprendendo. Você tem que botar pra fora de alguma forma, tem que abrir espaço pra outras coisas entrarem. Eu falei assim, caraca, é verdade. Aí enfim, né, mas aí foram vários ensinamentos que ele foi me passando nessa viagem também, de coisas que ele já aprendeu na jornada dele, né, que são, pô, hoje eu sei e aprender sobre espiritualidade, enfim, né, e se tornar, andar mais na minha, da verdade, é um caminho infinito, né, o volume de conhecimento é infinito. Então cabe, mais do que absorver conhecimento, é botar em prática. Essa que é a grande lição, né? Você pegar o que você está absorvendo aí, seja através de vídeo, através da sua meditação, através de plantas medicinais e outras coisas, mas botar em prática. E senão você não está indo para lugar nenhum. Então é uma constância. Você vive uma nova ilusão, né? Se você não pratica e você simplesmente está vivendo numa ilusão também como você estava antes, só que uma ilusão nova, diferente, né? Exatamente. E outra, você vai ver as provações se repetindo, né? Porque as coisas ali que você não digeriu ainda, que você ainda não incorporou no seu dia a dia, você vai ver acontecendo de novo. E de novo, e de novo. Enquanto você não prestar atenção, e isso vale para tudo, assim, vale para, sei lá, para as discussões banais que você tem, ou para a sua reação no trânsito, para o cara que te fechou. Tudo. Essas coisas continuam a acontecer enquanto você não aprende
o que tem para você para aprender. Então, pô, viajando, né, que eu acho que é a grande beleza, né, de viajar. Eu acho que viajar... Eu fiz um vídeo recentemente no meu canal, pessoal, por sinal, todos os convidados aí lá dar uma olhada no meu canal, de vez em quando eu falo sobre espiritualidade. Quero falar mais. Tá nos planos aí falar mais esse ano. Mas uma das coisas que eu fiz um vídeo recentemente falando sobre viajar não traz felicidade. E eu fiz esse vídeo porque as pessoas têm a imagem de que, caramba, viajar é o segredo para você, sabe, ter autorrealização. Que essa imagem é vendida hoje, né? De que se você não está viajando, você está deixando a vida passar, você não está aproveitando. Essa é a imagem que é vendida pra gente através da mídia, né, nas mídias que a gente consome, no meio da nossa volta, nas conversas que a gente tem, enfim. Quando a pessoa viaja, você não está viajando, você acha que você está perdendo alguma coisa, que é uma grande besteira. Então, eu fiz esse vídeo para falar, primeiro, que, poxa, tem um monte de gente que está viajando aí pra caramba e está infeliz. É verdade. Tá? Porque eu já passei por esse processo e eu já conheci várias outras pessoas, mas eu também já passei por esse processo. E outra, porque viajar mora, eu acho que felicidade mora em estar presente. Estar presente e consegue ver beleza em tudo, a felicidade mora ali. Não vai morar em outro país, não vai morar em lugar nenhum. Mas eu acredito que viajar te ajuda pra caramba a estar presente. E te ajuda a estar presente porque você está se deparando com 1 milhão de coisas novas. Você está se deparando com culturas novas, com um idioma diferente, com trabalho, com tanta coisa diferente, que você esquece daquela pessoa que você era, das suas angústias e das coisas que aconteciam na sua antiga realidade. Inclusive, você tem até a oportunidade de se tornar um novo ser, no sentido, por exemplo, quando eu falo que você pode se... Eu falei isso para algumas pessoas, alguns seguidores, alguns amigos já. Você pode se tornar uma nova pessoa, você pode se apresentar como uma nova pessoa. E não quer dizer que você vai mentir quem você é, mas é porque você vai se deparar com pessoas que não te conhecem e onde não existe uma influência à sua volta de quem você é, que são seus amigos, sua família, etc. Onde, se você quiser, a partir de agora eu não sou mais extrovertido. Se você quiser ser mais extrovertido, você pode ser. Se você quiser ser mais qualquer coisa, sabe, mais... A gente teve essa sensação também quando a gente foi pro Canadá, e a gente morou 2 anos lá. Tipo assim, você fica pensando em umas coisas, né, assim, bem profundas a respeito de quem você é, como você gostaria de fazer algo diferente, né? Sim. E é isso, eu acho que isso vem, esses insights, né, tipo assim, de você começar a questionar mais, que eu acho que é o grande caminho aí, né, começar a questionar tudo, vem da experiência de estar presente numa outra realidade, de estar presente num outro universo onde você não é conhecido. E se você quiser se manifestar de uma forma diferente, você pode. Então, eu acho que viajar ajuda pra caramba nesse caminhar, se você for e estiver aberto para as experiências que virão para você. Ao contrário de você ir para uma viagem e simplesmente querer continuar ali no seu mindset, no seu mundinho, que não, que eu sou assim, que tudo funciona dessa forma e tal. E aí você eu acho, né? Tem muita gente querendo ir, né? Da onde tá. E sim, isso tem muita também gente que... você atrai, né? Novamente, todas as situações. A gente tem alguns exemplos bem próximos da gente, porque eu já morei na Austrália também, fiquei 1 ano e meio e voltei. Aí fui morar em Santa Catarina, fiquei um tempão lá, a gente se conheceu, aí fui morar no Canadá e tudo. E as pessoas olham assim, e com um olhar, nossa, como vocês são desprendidos, enfim. Toda vez que a gente muda para algum lugar, a gente começa tudo novamente, uma nova vida, né? E aí as pessoas acham que é o paraíso, nossa, como isso é bacana, legal. E você falou, nossa, vai ser a solução para minha vida. Só que as pessoas não entendem que enquanto, como você falou agora há pouco, enquanto elas não viverem aquele ciclo, viverem aquelas experiências e aprenderem com aquilo, ela pode estar no Brasil, pode estar na China, pode estar na Rússia, qualquer lugar do mundo, aquelas experiências vão se repetir, até que ela aprenda o que ela tem que aprender, né? Acaba ficando um negócio meio cíclico, né? É isso que as pessoas acabam não se dando conta, porque elas pensam no imediatismo, na fuga. A nossa geração, a geração que está vindo um pouco mais nova é assim, né? Tudo para ontem. E aí acaba que encontram na viagem uma fuga, acham que esse é o remédio para tudo na vida, ou que vai dar depois, ou vai te dar o melhor inglês, ou vai te dar, enfim, outras condições na vida, e na verdade não é, né? A grama do vizinho, na verdade, não é mais verde do que a nossa, né?
Sim. Sim, até porque, principalmente, por exemplo, quando você vai morar no exterior, com o tempo você vai começar a perceber, por exemplo, todo mundo chega no início e fala assim, nossa, que maravilha, que o transporte funciona, a polícia não é corrupta e tudo de lindo e tudo maravilhoso, mas com o tempo você começa a perceber coisas que são mais subliminares, que te fazem falar assim, caramba, mas o Brasil é fantástico também, né? Aqui no Brasil a gente se toca, um toca a pessoa, as pessoas falam e existe uma troca de energia ali, sabe? Existe sorrisos, existe 1 milhão de coisas que a gente tem uma música maravilhosa, a gente tem um monte de coisas maravilhosas que no exterior você não vê, e com o tempo você vai começar a perceber que, poxa, o meu país não é tão ruim assim. É sempre uma questão de perspectiva, né? É a dualidade, né? É sempre uma questão de, pô, por que ângulo você está olhando, né? Então, com certeza, viajar não é a resposta. Viajar é excelente, pô, não quero... minha intenção jamais foi falar que, pô, que as pessoas não devem viajar. Pelo contrário, eu acho que todo mundo tem que viajar, porque para mim, no meu caminho, por exemplo, eu tô 2 anos fora, eu podia ter tido esse estalo tal quando eu estivesse no Brasil, se fosse a minha história lá, não sei. Mas não foi o que aconteceu para mim. Para mim foi quando eu saí e fui embora da minha zona de conforto, acreditando que tudo ia dar certo. E para mim, isso para mim é uma coisa assim muito, muito base minha, sabe? Eu sou muito positivo, eu sempre fui. Então, não existe, a possibilidade de dar errado não existe. Então, para mim, isso foi muito base para mim. E isso, digo assim, no momento que, poxa, é lógico que eu tive medo, por exemplo, na minha jornada, no momento que eu tive a oportunidade de ir para um outro país fazer intercâmbio, eu estava com um salário legal, com um emprego legal, eu tive medo também. Falei assim, pô, e aí? E aí, se eu chegar lá e não for isso tudo? E se eu chegar lá e não conseguir arrumar emprego? Se eu precisar voltar e eu tô fora do mercado de trabalho agora, há 2 anos, e aí, o que eu faço? Sabe? Esses medos, né? E as pessoas trazem esses medos para você também, né? Sua família, seus amigos, etc, né? Lógico que bateram em mim. Só que, como eu falo até no meu vídeo também, pra mim, medo não me para, não. Eu olho pra ele e passo por cima. E aí, pra mim, foi isso, sabe? O meu despertar aconteceu porque eu fui indo pra onde eu achava que eu tinha que ir, sabe? Eu fui seguindo a minha intuição. E acabou me levando a essas experiências e cruzando meu caminho com essas pessoas que me levaram a esses novos aprendizados, que me levaram a essas novas realizações. Só que... Pode falar. Perdão, Olimpa. Não, pode. Só que eu acho que essa experiência de você buscar seguir a sua intuição pode ser para viajar para algumas pessoas, para outras pessoas pode ser se mudar para o meio do mato, para outras pessoas pode ser simplesmente começar a praticar um hobby novo, pode fazer qualquer coisa, mas acho que o importante é desenvolver a capacidade de estar presente e a capacidade de ouvir os seus próprios anseios, seus próprios desejos, a sua própria intuição. Que esse caminho aí que vai te levar aí passo a passo pro lado que você tem que ir. Entendeu? Viajar pode ser uma delas, mas não necessariamente é a melhor ou é a única. A resposta aí é siga seu coração e intuição sempre, né? Que vai te levar para onde você quer ir. Essa transformação toda que você passou na sua vida, né? Esse despertar, esse novo Cadu que está chegando, que está nascendo, cada dia está se encontrando cada vez mais, se autoconhecendo, não sei se essa é bem a palavra, mas expandindo a consciência, né? Como que foi ou como que está sendo o relacionamento familiar ou com os amigos que você já tinha? Como que está sendo essa nova interação, vamos dizer assim? Então, engraçado que quando eu tive o clique, quando eu tive o wake-up call, eu quis empurrar isso. Amigos e família, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, olha só, escuta o que eu tenho para falar aqui. Vocês não estão ligados no que está acontecendo. Existe uma coisa muito maior. Então, eu quis empurrar essa informação goela abaixo. E é óbvio que você vai enfrentar como é que fala? Resistência. E você vai enfrentar resistência primeiro, porque o seu caminho não é o mesmo que o de todo mundo. Ponto. Segundo, porque cada pessoa está no seu processo e não cabe ninguém querer falar qual que é a forma de escutar a sua consciência, de fazer isso, sabe? Eu acho que é interessantíssimo compartilhar suas perspectivas, mas aí cabe a cada um olhar e digerir consigo mesmo, sabe? Não falar assim, não, peraí, eu preciso fazer isso aqui para poder
encontrar quem sou eu. Não, é um processo individual. Então, quando eu tentei empurrar isso pra minha família, houve uma... Tirando a minha mãe, que minha mãe ficou maravilhada, que ela falou assim, nossa, finalmente, você entende o que eu tô falando. Tirando a minha mãe, que ela ficou maravilhada, os meus irmãos, os meus amigos falaram assim, caramba, tá louco você tá bebendo? O que tá acontecendo contigo? Aí eu falei... O que a Austrália fez contigo? O que a Austrália fez contigo? Aí, com o tempo, né, eu aprendi que você... Bom, se você é o todo, se somos todos um, se você é o todo, não existe nenhum trabalho que é preciso ser feito que se não em si mesmo. Entendeu? Porque se eu sou todo o universo, eu preciso me preocupar apenas em trabalhar e me desenvolver, porque você acaba emanando isso à sua volta. E aí você lidera pelo exemplo. As pessoas começam a perceber que você está diferente, e que as coisas à sua volta estão diferentes, que sua vida está fluindo. E aí você começa a despertar a mesma admiração que eu tive pelas pessoas que eu conheci. Que eu falo assim, caraca, esse cara tá iluminado. E você começa a causar isso nas pessoas ao seu redor. Então é liderar pelo exemplo. Então, sim, eu hoje, depois de um processo aí, né, passei pela noite escura da alma também, e acho que são coisas que talvez possam acontecer, possam se repetir. O ciclo. É o ciclo. Depois de um processo aí, eu comecei a olhar isso com muito mais clareza, e hoje eu moro aqui num retiro de yoga, eu moro num retiro espiritual, já tô aqui tem 4 meses, né, e a gente mora aqui em comunidade, né, então tem mais de 80 pessoas aqui. Aqui, curiosamente, né, muitas pessoas vêm até mim para a gente trocar essa ideia, porque tem muita pessoa que é viajante aqui, mais novo e tal, tá vindo para cá, passa 2 semanas e tá indo embora, sabe, tá vindo para cá fazer um voluntariado e tá indo embora, e aí eu tô sempre, sabe, focado na minha, sóbrio, parei de beber, não fumo, não faço nada, e quando paro para falar sobre os assuntos, eu vou soltando informação, e as pessoas ficam ouvindo, sabe, então eu falei assim, é interessante de estar compartilhando isso, não porque eu acho que você tem que aprender, mas porque eu estou compartilhando a minha história, como que aconteceu para mim. E aí, se você achar que alguma coisa desse caminho aí faz sentido para você, beleza, que máximo. Eu fico gratidão por estar contribuindo com a sua jornada de alguma forma. Mas não cabe a mim querer empurrar conhecimento para ninguém. Até porque, por exemplo, as religiões, né? Todas as religiões falam sobre a mesma coisa, falam sobre a identificação com Deus, ou seja lá o que for Deus, né? E a identificação com Deus nada mais é do que você compreender que você é o todo. Então, todas as religiões cobrem esses assuntos, né? Mas, pô, a partir do momento que a pessoa quer empurrar a religião, ninguém gosta, ninguém quer, sabe? Então é a mesma coisa, tipo assim, viva sua crença, acredite nela e prove o que você acredita, por exemplo. Eles não querem simplesmente passar isso, né? Fazer com que as pessoas se desenvolvam, aprendam, enfim, de fato façam, né, o trabalho interno. Eles querem que você compre aquela ideia, vem num pacote, né? Então você não pode questionar, você não pode ir contra aquilo, tem leis, regras e tal. Então é muito quadrado, né? Sim. E quando a gente replica isso nas coisas que a gente vai aprendendo no despertar, acaba sendo uma outra matrix que a gente entra, né? Que existe essa matrix espiritualista que a gente acaba entrando sem perceber. Mas aí vem um segundo despertar, por isso que o despertar é eterno, né? Que você vai entrando em fases e aí descobrindo que você está realmente fazendo aquilo sem perceber e você começa, de fato, do zero de novo e, enfim, você analisa todos os seus atos, pensamentos, as coisas que você faz, né? Isso que é, de fato, você permanecer desperto. Porque despertar é fácil, permanecer desperto é que é difícil. É verdade. Para mim, nossa, quando eu fui para a Índia, na minha primeira viagem para a Índia, eu comecei assim, ó. E, nossa, caí, fui embora, fui para baixo. E tava crente que tava antes, né, de ir para lá, tava crente que tava conectadaço, tô alinhado com o universo aqui, compreendo tudo e, poxa, aqui faz tudo sentido. Mas quando eu fui para lá, que aí, por exemplo, porque lá, eu vou falar o que é a minha impressão da Índia, né, eu acho que é um país que, acho que se todo mundo tiver a oportunidade de visitar alguma vez, vale a pena. E a Índia é o seguinte, eu acho que lá é um país de 1 bilhão de pessoas, né,
E, pô, olhando da ótica, olhando da perspectiva de que cada indivíduo é uma realidade diferente, criando uma realidade diferente, que você tem num país de 1 bilhão de pessoas, é intenso. Mano, gente pra caramba, tem que um monte de coisa. Então, acho que o que eu espero é que você cria a sua realidade lá muito mais rápido, sabe? Se você tá com puto, raiva, você tá emanando alguma coisa de ruim, rapidinho. De bom, vai voltar para você rapidinho. Lá é mais... Isso sem contar com todos os ensinamentos daquele país, né? Que você tem lá, pô, um monte de fonte de conhecimento. Uma coisa que as pessoas... Então, é bem legal, mas cortou bastante agora essa última tive fala. Essa experiência de... Cortou bastante a sua As pessoas lá são ensinadas de berço, né, sobre... Trata bastante sobre a conexão com o todo, né, e sobre a conexão com os deuses, né, que na verdade existe uma visão de que esses deuses todos que eles acreditam são simplesmente fluxos de energia diferentes, né, o fluxo de energia da destruição, da criação, de não sei o quê. Então são percepções diferentes para dar como o universo funciona, as mecânicas do universo, né? Você pode dar o nome de uma, você pode dar um nome de uma deidade, de Shiva, de Brahma, disso, daquilo. Você pode dar o nome de uma lei energética. Cria, ou constrói, ou destrói, ou enfim, renova. Você pode dar nomes diferentes. Mas a experiência que eu tive lá, né, foi que eu comecei a ver que eu não estava tão desperto quanto eu achava que eu estava. Que as coisas, a intensidade daquele local também me irritava, sabe? O barulho e tal, eu ficava de mau humor, e, poxa, não sei o que, e a sujeira, e aí os caras vinham falando, e queriam mexer com a minha namorada que estavam comigo, e isso me irritava. E isso tudo que são a aprovação ali de você exercer sua compaixão, né? De você ver, e você fala assim, pô, mas e aí, mas quem sou eu aqui como turista querer bater boca com um indiano que tá olhando pra minha namorada como se ela fosse uma deusa? Sabe? O cara não tem isso aqui, sabe? Então cabe a você ter ali o limite ali da sua percepção e você criar na sua cabeça essa compaixão de olhar para as coisas tipo assim, deixa isso quieto, deixa o cara lá tá em sofrimento, deixa ele no sofrimento dele, não preciso ficar aqui me estressando e tal, né? Porque volta para você. E como eu estava muito reativo nessa época que eu fui para lá, nossa, tive momentos de estar meio perdido, assim, assim, e agora, o que eu tô fazendo na minha vida, pra onde que eu vou, o que eu faço? E eu nunca tive isso na vida. Eu nunca fui uma pessoa de estar assim, sabe, sem direção. E quando eu tava lá, eu senti isso, né? E foi pesado, não foi divertido, não. Mas depois tudo se alinhou de novo e voltou, e agora eu tô caminhando e sei pra onde tô caminhando. Você tá agora na Nova Zelândia, né? Tô na Nova Zelândia, voltando pro Brasil em junho. E aí, o que te levou a tomar essa decisão para retornar aí pro Brasil, nosso querido Brasil? Bom, eu acho que o que eu fui buscar, que eu também não sei o que eu fui buscar, eu encontrei, que é propósito, de saber por que eu faço as coisas, o que eu quero fazer, o que eu quero alcançar, e o que de maior eu quero alcançar. E no Brasil, e estando no exterior, vocês já estiveram no exterior, estando no exterior a gente vê 1 milhão de coisas que funcionam, de microempreendimentos e de outras coisas, que você sabe que podem ser replicadas no Brasil, que existem outros modelos de coisas que acontecem no exterior que podem ser feitas no Brasil. Então, inclusive, por exemplo, eu acredito que o modelo, né, de você trabalhar com desenvolvimento de negócios de uma maneira consciente, estando, sabe, consciente das coisas que você está manifestando e por que você está manifestando, qual o propósito daquilo ali, tá crescendo pra caramba e vai crescer mais ainda. Eu fui numa conferência na Tailândia, onde tinham 2 caras viajando pelo mundo, os caras eram do Havaí, e eles davam palestras sobre empreendedorismo e planejamento estratégico para empresas, só que os caras eram assim, tudo espiritual, como é que eu posso falar? Tudo conectado, sabe? Os caras mandavam todo mundo meditar e não, pera aí, agora a gente vai canalizar aqui as energias do universo e tal, e todo mundo faz on junto.
e para falar de business. Eu olhei para aquele negócio e fiquei, não acreditei. E a sessão dos caras tinha mais de 100 pessoas, estava lotado, estava lotado. E no Brasil também está crescendo pra caramba. No Brasil também tem um pessoal já que já está caminhando nessa direção já. E existem várias outras formas, né? Eu acho que muitas das profissões do futuro vão envolver muitas das oportunidades, né, desenvolvimento no futuro vão envolver novos professores, novas formas de ensinar, novos conhecimentos a serem compartilhados, novas medicinas e 1 milhão de outras coisas que estão em expansão nesse momento. Existe muita coisa para fazer não a mesma coisa, mas a mesma coisa de forma diferente e mais consciente, né? Exatamente. Existe quando eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava com desenvolvimento sustentável já. Eu trabalhava com sustentabilidade corporativa. Então tornar empresas mais eficientes e menos impacto ambiental e menos impacto social, etc. Só que além dessa parada da sustentabilidade que é o meio ambiente econômico e social, o ser, né? Cuidar do ser. E que é um assunto que ainda é muito pouco tratado ainda, principalmente no meio corporativo, sabe? As pessoas ali são peças. E existe 1 milhão de oportunidades. Você vê, né? Eu sou relações públicas de formação, né? De graduada. E relações públicas tem um mercado muito pequeno ainda no Brasil. Por causa disso, porque relações públicas envolve toda essa parte de bem-estar do funcionário, dos colaboradores, tanto da empresa, essa integração entre os dois, deles estarem se sentindo bem, de acordar felizes de manhã para ir trabalhar, e é muito, desvalorizado. Sim. Mas eu acho que é aí que existe a dualidade também de ver oportunidade, né? Porque se é pequeno, é porque tem espaço. E tem espaço para construir. E é uma coisa que é necessidade, sabe? Cada vez mais. Existe sabe? Cada dia mais. Os vídeos que eu fiz falando sobre espiritualidade foram os vídeos que eu mais tive engajamento e compartilhamento no meu canal. De todos que eu já fiz, né? Juntos até. O vídeo que eu fiz sobre viajar para a felicidade, que eu fui falando sobre espiritualidade no final do vídeo, deu mais de 1000 compartilhamentos. Eu nunca tive um vídeo assim, com esse engajamento. Então, quer dizer, cada vez mais as pessoas estão prestando atenção no seu autodesenvolvimento, estão cada vez mais prestando atenção de que existe mais coisa para saber aí do que só ali, sabe, dinheiro e status e outras coisas. Existem mais coisas ali para a gente estar atento. E isso já está no exterior está sendo bem trazido para dentro do ambiente educacional e corporativo, né? Escolas aí que tem meditação para crianças, entre outras coisas, sabe? Então, quer dizer, existe um espaço. Eu vi no Brasil, eu vi uma matéria recente aí. Engateando ainda, né? Aqui. Sim, então, mas aí está engateando, eu acho que é o momento ideal para começar a construir coisas onde você pode trazer essa mudança, né? Porque as pessoas estão prestando atenção de que é necessária essa mudança. Estão suscetíveis e estão abertas a isso, né? Isso só que é legal. Sair da zona de conforto. É isso que a gente tenta também trazer no canal, que as pessoas têm, às vezes, quando elas despertam, né? A gente fala despertar da consciência, despertar espiritual, ele já está acontecendo em massa, né? Por isso que essa busca está forte, né? A gente está tendo essa evidência muito clara, assim, dessa busca. E as pessoas, às vezes, quando elas despertam para essa nova realidade, elas querem abandonar tudo, porque elas querem sair da Matrix, elas querem... E aí, esse é o primeiro, como é que se fala? Essa primeira reação que a gente tem. Só que, na verdade, quando a gente desperta, a gente está despertando para fazer a transformação acontecer, para trazer essa mudança para o mundo. Para ser um agente de mudança no local que a gente está, Então, não vamos abandonar aquilo que a gente tem na mão ali, aquela nossa instrução. Vamos fazer diferente, né? O que a gente pode mudar aqui, quem sabe implementar um novo sistema mais consciente, e daí por diante, né? A mesma coisa com relação, por exemplo, a parto humanizado no Brasil. Não sei se você está acompanhando, mas está no auge aqui. Todo mundo está revendo seus conceitos do parto cesárea, que é o mais famoso, né, realizado, os maiores procedimentos realizados no Brasil, e a conscientização está sendo tão forte, o depoimento das mulheres que passaram pelos dois, essa coisa está muito forte no Brasil, né, esse empoderamento feminino. Então, isso que faz a diferença, né? A gente fazer a diferença naquele meio que a gente está atuando. E não abandonar e querer simplesmente
mudar para algum outro lugar e ficar só vivendo de ar, de prana, sim. a mudança vai acontecer com a gente, Vai né? de dentro para fora, né? Esse é o Sim. fato. É importante. Para mim, não pode falar, desculpa, Paulo. Não, pode falar. É importante ter o quê? Não, é importante ter comentado, né? A gente está vendo esse movimento, você tem uma perspectiva vindo daí, né? Da Nova Zelândia, das viagens que você fez e tudo. A gente tem um pouco da viagem que a gente fez, um pouco do Brasil, acompanhando o movimento, né? De se despertar em massa. E é nítido que a gente vê, como você falou, as pessoas se preocupando mais com o seu desenvolvimento, se preocupando mais em ser melhores, vamos dizer assim, em se cuidarem mais, em serem mais conscientes. E isso é nítido, né, que é a energia do sagrado feminino, né, se sobressaindo sobre o sagrado masculino, né. Então, para acontecer o equilíbrio entre ambos, né, porque a gente tem um desequilíbrio muito grande ainda, e agora está restabelecendo esse equilíbrio. Isso é muito bacana. É muito legal ouvir a perspectiva de quem está fora, está acompanhando as realidades da nossa, por exemplo, e de saber que, de fato, apesar de a gente ouvir, estudar e tudo, mas de saber, de fato, tudo está caminhando, né, ao mesmo tempo, tudo se conecta, tudo faz sentido, né, isso que é muito legal. Tá, eu recentemente eu conectei aqui, fiz uma grande amiga aqui, que ela é uma dessas super mulheres, assim, né, ela é uma mega ativista, ela tava lá no pipeline lá nos Estados Unidos, lá com os indígenas lá contra a linha de petróleo. Ela foi para lá, pagou do dinheiro dela para ir para lá, para poder fazer um mini documentário, para levantar dinheiro para os caras lá. Aí ela tem vários business conscientes acontecendo lá na Austrália. Ela faz um monte de coisa, né? E aí, um dia eu sentei com ela para trocar uma ideia, falando sobre os meus projetos de longo prazo, né, coisas que eu tenho vontade de construir. E aí ela falou assim, não, eu falei um pouquinho, aí ela começou a falar dos dela. Aí ela pegou e desenhou tudo que ela tá fazendo num esquema meio piramidal, assim. Ela falou assim, ó, eu tenho vontade de criar um retiro, que as pessoas vão fazer isso aqui assim, assim, e aí vai ter a possibilidade de você fazer treinamento, desenvolvimento profissional de CEO, de diretores de empresas em coisas conscientes, etc., porque esses caras são tomadores de decisões, são essas pessoas que a gente tem que atingir, não sei o que lá, e tal. Aí ela foi desenhando tudo e ela tá assim, ela já tem um monte de coisa acontecendo, ela é super conectada, e ela... Aí eu falei assim, nossa, que incrível, porque eu conheço outras pessoas também fazendo isso, e eu também tenho vontade de fazer uns projetos que vão de encontro a algumas coisas nesse sentido. Aí ela falou assim, Cadu, isso aí é só o download da consciência divina. Não é à toa que as pessoas estão construindo essas coisas em diferentes lugares do mundo, e essas coisas são todas meio similares, assim, né? Não foi porque uma pessoa viu, ou mesmo que tenha sido porque a pessoa viu alguém fazendo uma coisa no outro lado do mundo, e falou assim, nossa, que coisa incrível. Mesmo o fato dessa pessoa ter visto isso, ter tido esse insight, falou assim, caramba, eu quero construir isso aqui também, do que ela entrando em alinhamento ali com a consciência divina que tá falando o seguinte, bom, se o seu objetivo enquanto seres humanos, na sua experiência de experimentar a realidade, é ter uma sociedade harmoniosa, onde as pessoas cuidam uma das outras, etc, etc, o modelo ideal é nesse formato aqui. Então, vai todo mundo meio que caminhar nesse formato aqui. E aí esse insight chega para as pessoas de maneiras diferentes e acontecendo de forma diferente em diferentes partes do mundo, né? Mas tá todo mundo meio caminhando na mesma linha. E ela me falou esse negócio, eu falei assim, caramba, é verdade. Isso aí é um download. Consciência coletiva tá em ação, né? Isso é muito legal mesmo. E aí eu tenho vontade de voltar para o Brasil de trabalhar mais com... Eu tenho muita vontade de voltar para o Brasil para trabalhar com comunicação audiovisual, né? Mas para as causas que são importantes. Para as coisas que precisam ser ditas. Como as causas indígenas. A gente já ia perguntar isso, né? Sobre quais são os seus próximos passos, então, né? O que você está almejando, o que você está buscando agora, que o seu canal está passando por uma reestruturação aos poucos, né? Você está trazendo novos temas e tudo. Quais são os próximos passos? Então, quando eu quero até fazer essa pincelada assim, que eu acho legal compartilhar. Quando eu comecei o canal começou a engajar, sabe? Porque, pô, tinha 1000 inscritos no canal, consegui fazer parceria com empresas de intercâmbio, viajei, fiz um monte de coisa. Quando essas coisas começaram a acontecer, porque eu conseguia, sabe, ver as oportunidades e as necessidades do cliente, fazer a parceria, fazer as coisas caminharem, quando eu estava na Ásia, eu podia ter feito isso pra caramba. Eu cheguei a ficar em resort, ficar em lugar fantástico e ter feito parceria com empresas de viagem,
E eu podia ter feito um monte. Só que depois que eu fiz um projeto com o governo da Malásia. E aí eu viajei 15 dias com o governo da Malásia lá e fiquei só em um lugar fantástico, não sei o quê. Aí depois, nessa viagem, nossa, que eu comecei a questionar, eu falei assim, gente, por que eu tô fazendo isso? Qual que é o meu real objetivo, sabe? Se o meu objetivo é motivar ou ajudar as pessoas a viajarem mais, pô, como que eu mostrando, eu me divertindo, pô, num lugar fantástico, maravilhoso, vai alcançar esse objetivo? Qual que é o valor que eu tô passando aqui? E aí eu comecei a questionar o tipo de conteúdo que eu estava criando, quais eram os objetivos por trás desse conteúdo, o que eu queria de fato causar, sabe? E isso foi também quando eu estava fazendo, teve um momento que eu fiz conteúdo em inglês, e aí eu falei assim, bom, mas eu não quero fazer conteúdo em inglês, porque o meu objetivo é alcançar brasileiros. Porque, pô, material falando sobre isso que a gente está falando aqui em inglês, já tem um monte. Já tem um monte, mas em português são os poucos que estão tratando esse assunto. É isso aí. Então eu falei assim, não, pô, se eu estivesse fazendo conteúdo em inglês, seria 1 milhão de vezes mais fácil fazer parceria no exterior, viajar, ganhar dinheiro, fazer um monte de coisa. Só que o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é tocar as pessoas do meu país que eu acho que precisa, sabe? A gente precisa ter essa discussão em português, no nosso país, com esse nível de clareza, falando, sabe, de uma maneira prática e sem, sabe, ser muito flutuando na piscina do universo. Então eu acho que essa discussão precisa crescer mais no nosso país, e por isso que eu falei assim, não, quer saber? Eu quero caminhar nessa linha aqui. E para mim a verdade é compartilhar o meu aprendizado, compartilhar as coisas que eu aprendi, impactar as pessoas de uma maneira positiva, para que elas sigam o caminho delas mesmas e criem coisas que vão impactar outras pessoas também, e por aí vai. Então, para mim, quando eu retornar ao Brasil, eu quero continuar fazendo isso, eu quero continuar criando conteúdo e construindo materiais que vão causar mudança, que vão, não mudança da consciência, etc., mas pode ser, sei lá, uma causa ambiental, uma causa social, ou alguma coisa que precise ser dita. Existem várias formas de você trabalhar a consciência, né? E é isso que você está falando mesmo, assim. Existem vários ramos dentro do despertar da consciência que precisam, de fato, ser trabalhados. E cada pessoa tem, no seu caso, tem a sua missão, a sua jornada, o seu chamado. Porque, por exemplo, você desenvolvendo um trabalho de conscientização desse, que é um trabalho bem aterrado, bem dentro da Matrix, mas que você está consciente, você sabe para onde esse caminho vai acabar dando, vamos dizer assim, né? Você está usando a Matrix ao favor da coletividade, a favor do despertar coletivo. Você está usando ela para algo do bem maior, né? Então, muitas pessoas podem sim e vão ser, com certeza, atingidas e se questionar sobre isso, porque é justamente isso que você falou, assim, a mudança somos nós que fazemos. Nós estamos aqui agora, no presente, cabe a nós fazer alguma coisa a respeito de algumas situações que a gente está vendo, que não tem ninguém fazendo e que a gente precisa começar a fazer. Então, é justamente isso, assim, que você está falando. Eu acho que essa colocação foi muito boa, muito bacana. Eu acho que tem muita gente aqui no canal que vai refletir bastante, que deve estar aí nesse meio, né, e se questionando, porque não é, vamos dizer assim, cada pessoa, ela veio aqui com um objetivo diferente, com uma como é que eu vou explicar? Uma missão diferente. Uma missão, vamos dizer isso assim, mesmo. Isso é meio místico. Não tem uma coisa mais importante ou menos importante do que outra. Todas elas se complementam. Justamente, são peças de um enorme quebra-cabeça, onde se uma pecinha não tiver lá, a figura não fica completa. Então, cada um tem um papel super importante nesse trabalho. É a mesma coisa no nosso canal, por exemplo. A gente precisa... o nosso também canal foi um processo, né? Ele foi se desenvolvendo, a gente, conforme a gente foi se desenvolvendo, ele foi se transformando. E a gente, no começo também, quem for analisar os vídeos antigos com os vídeos recentes, vai perceber essa mudança, principalmente na energia, nas informações, na forma de pensar, enfim, de tudo isso. Só que até hoje, tem pessoas ainda que assistem e vêm para o canal os antigos, que são os vídeos que mais ressonam com a pessoa naquele momento. Então, por exemplo, tem vídeo no canal que a gente não ressoa mais, tipo, que a gente olha para aquele vídeo e fala, hoje eu tenho um pensamento completamente diferente do que esse vídeo que eu fiz hoje? Claro que tem. Muita coisa que a gente fala que hoje a gente tem.
mas a gente não deleta, a gente não exclui, porque a gente sabe que aquilo vai servir para alguém em algum momento, e que pode Sim. fazer essa pessoa entrar nesse caminho do autodescobrimento, né? Esse despertar da consciência. Sim. Então é muito bacana esse projeto. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar também é que eu, como você falou, assim, eu tenho uma perspectiva bem aterrada. E eu acho que, por exemplo, quando eu fui para Tailândia, quando eu morei lá na Tailândia, eu fiquei 3 meses lá, eu tinha acabado de ter o meu clique, eu estava começando a absorver tudo isso, e aí eu não estava nada aterrado. Eu estava flutuando e querendo aprender sobre tudo, e eu não estava aterrado para mim no sentido de prático, sabe? De pegar esse conhecimento todo e fazer as coisas caminharem, acontecerem no formato como eu gostaria. Eu não estava muito assim nessa época. E hoje, né? Hoje eu vejo que eu sou um cara prático. Eu quero tentar entender sobre tudo. Eu estou começando a aprender que eu não preciso entender sobre tudo. Entendeu? Que algumas coisas as coisas não precisam de explicação. Eu acho que para mim, na minha jornada, eu utilizo muito, sabe? Eu quero falar sobre um assunto, eu vou pesquisar sobre a teoria das supercordas da física quântica, não sei o que, para poder elaborar, para poder manifestar as minhas ideias de uma maneira prática. Porque eu sei que muita gente, as pessoas estão presas na Matrix, as pessoas precisam entender de uma maneira prática para que elas possam digerir a informação. E eu falo isso devido à minha própria experiência, porque ao longo da minha vida, eu fiz biologia, lidei com um monte de gente que, sabe, que era meio hippie, e também a minha família também, que também acredita em espiritismo e outras religiões, que tentavam trazer esse conhecimento para mim de uma maneira assim, sem provas, sem fatos, e eu ficava assim, tá maluco, tá falando abobrinha. Então eu estava fechado para isso. Então eu acho que o que eu consigo comunicar é porque eu vou na Matrix e eu pego assim, então beleza, então você quer entender isso de uma maneira prática? Deixa eu te mostrar, peraí aqui, como que eu enxergo essa parada para poder digerir esse conhecimento. Então eu tento abordar dessa forma, só que é engraçado perceber que, por exemplo, as pessoas que eu conheço aqui, principalmente aqui no Retiro, que estão, eu consigo ver que elas estão alguns degraus mais adiante na jornada, como é que fala? Ela constantemente eu ouço isso dela, ela fala assim, Cadu, você não precisa, não é tudo que você precisa entender. A maioria das coisas você precisa sentir. Então é isso, sabe? Eu começo a ver isso com muita clareza. Assim, tem coisas, por exemplo, conhecimentos que são universais, etc., muitas coisas que a gente não consegue provar ainda, de falar lá, sei lá, do alinhamento dos planetas, a Lua tá não sei aonde, por conta disso, a energia tal tá chegando aqui, a gente vai reagir da maneira tal. Eu fico assim, mas como? Por quê e tal? Mas nem tudo doido, precisa ter mas nem tudo precisa ter essa explicação do como, porquê e tal. A gente pode entrar aí na discussão e né? Ela existe a explicação, só que a gente ainda não conseguiu entender. Exatamente. Qual a explicação, né? Exatamente. A gente pode tentar discorrer aí, faz uma entrevista aí com um físico nuclear aí, fala sobre as ondas gravitacionais aí, para ver se a gente consegue chegar em algum consenso. Mas enquanto a gente ainda não pode, e existem várias pessoas, né, que essas referências, quando as pessoas falam de canalização e etc., vem bem similar de pessoas diferentes, isso não é à toa, sabe? Isso não é à toa. Então, é uma questão de você ouvir o que está sendo dito e tentar perceber, e tentar sentir em si mesmo. E não tentar achar explicação para tudo, como eu faço, mas me ajuda também no meu processo de traduzir, transmutar a informação. Eu acho que no meu caminho, eu acho que em várias etapas na minha vida, né, durante a faculdade, antes da faculdade, durante minhas experiências profissionais que eu tive, eu sempre fui um cara que tinha uma posição meio que de facilitador, de pegar uma informação e fazer ela mais, desmiuçar, de fazer ela mais moidinha e passar para frente para outras pessoas. E eu só vejo isso se passando mais ainda quando eu toco nesses assuntos. Porque eu não acho também que é à toa que eu tive o engajamento que eu tive quando eu toco nesses assuntos, né? Então, nada é por acaso, o acaso não existe. Nada é por acaso. O vórtice existe, né? Só falta se abrir para ele. Então, eu acho que aceitar, exatamente. Porque, por exemplo,
eu tenho uma maneira de trazer informação que até hoje eu não sei como é que é, né? Eu até brinco com o Fernando, tipo, quando eu vou conversando é que o negócio vai vindo e se encaixando, né? Mas eu não sei de onde vem, porque, enfim, não é uma coisa clara, e aí você se questiona e tal, né? Mas quando a gente sabe que esse é o caminho, a gente precisa confiar nisso, a gente precisa confiar que é o nosso tipo de trabalhar, é o jeito que a gente funciona, é o jeito que a gente foi configurado, escolheu estar configurado, enfim. E, por exemplo, se você já tem esse sentimento, né, pô, você já falou assim, meio que eu já meio que tenho um perfil de facilitador. Isso não é à toa, né? A gente já vem meio que pronto para fazer o serviço. A gente só vai descobrindo isso aos poucos, né? Mas é muito bacana e a gente não pode ter esse medo de assumir quem a gente é de verdade, o que a gente gosta de fazer, o que a gente veio aqui e o nosso propósito, né? A gente tem que, de fato, encarar ele e seguir de coração aberto sempre. Sim. Uma coisa legal que você falou também dessa... De encarar, né, essa sua verdade, né, e o que nós somos, principalmente depois que eu cheguei aqui, nesse retiro aqui, algumas pessoas que eu conheci no início e passei um tempo sem ver, me viram agora recentemente, falaram que eu mudei um pouco, né, e uma das coisas que eu percebi aqui nesse espaço onde eu tô morando é que eu acho que eu me vejo muito mais verdadeiro com as coisas que eu acredito. Porque antes a gente tem essa coisa, tipo assim, pô, mas eu acredito que tudo é o universo, não sei o que, mas eu ainda fico meio assim, sabe, meio acanhado de falar. E aí de falar, por exemplo, pô, mas eu tive uma visão. Porra, quem é você pra ter uma visão? Eu tive uma intuição, não sei o que, tá bom. Sabe, eu ficava meio assim ainda, né? E agora, que a gente participa, tem umas cerimônias aqui bem legais, assim, pessoal nativo americano que faz umas cerimônias com tambores indígenas e tal, você deita lá e fica ouvindo, e você começa a ver umas coisas muito interessantes, sem consumir nada, só ouvindo som. Umas coisas muito interessantes que acontecem aqui que eu já participei, e eu tenho uns insights, eu tenho umas visões, que eu fico assim, pô, será que isso é verdadeiro, sabe? Será que isso é coisa na minha cabeça? Será que eu tenho que compartilhar e tal? Só que a partir do momento que eu começo a compartilhar, é incrível como que as coisas começam a cair, sabe? Parece Tetris, começa a se encaixar. Começa a se encaixar tudo, sabe? A pessoa que eu precisava conhecer para acontecer não sei o que, entra no meu caminho, e aí eu aprendo uma coisa nova que eu precisava aprender, e aí, pô, eu quero comprar um negócio, e aparece no preço promocional no dia seguinte. Coisas assim. As sincronicidades começam a acontecer, que para mim só serve de confirmação de que é isso, cara, sabe? Não tem do que questionar. Tipo assim, se você acredita que a sua verdade é essa, anda nessa linha aí, que você vai ver as confirmações o tempo todo. E só esteja atento para observar que elas estão acontecendo. Ponto. Exatamente. Com certeza. Bom, Cadu, a gente está aqui um pouco mais de uma hora aqui, mas eu tenho certeza que tem um monte de coisa para fazer na Nova Zelândia, nesse retiro espiritual maravilhoso que está participando aí. Então, a gente queria finalizar agora e saber qual que é a sua mensagem para o mundo, cara. Você tem, vamos supor, se tivesse atenção do mundo inteiro nesse momento, o microfone está na sua mão, qual que é a sua mensagem para o mundo? Poxa, minha mensagem para o mundo, podia ter me falado isso antes, hein? Porque podia ter preparado alguma coisa. Aqui é tudo improvisado. Deixa vir de dentro. Eu acho que estar presente, sabe? Eu acho que a maior lição que eu aprendi nessa viagem até agora foram duas coisas. Uma, gratidão é a chave da abundância, começar a praticar gratidão. E outra, estar presente. O poder que é estar presente. Estar presente nada mais é do que você estar conectado com quem você é, com o que você é, e conseguir perceber a beleza de toda a sua volta. Ver que existe beleza e felicidade a todo momento ao seu redor. E a partir desse momento, a partir que você percebe isso, suas frustrações, ansiedade, depressões, etc., essas coisas começam a se desfazer, começam a se desfazer ao seu redor. Só que o problema é que a gente não pratica isso. A gente está o tempo todo vivendo longe, a gente está o tempo todo vivendo no futuro ou amargando alguma coisa do passado. Então, assim, existem várias formas de a gente praticar
estar presente. Meditação, dança, nadar, fazer exercício, um monte de coisa. O lance é começar a praticar isso, começar a olhar para isso com valor, de ver que existe valor nisso, de ver que existe valor em tirar tempo para si mesmo, sabe? A gente tem uma ansiedade, tá o tempo todo, não preciso fazer alguma coisa, eu preciso ligar para não sei quem, eu preciso estar com não sei quem. E a gente não tira tempo para a gente mesmo, está o tempo todo se distraindo de alguma forma. E esse momento que a gente tira tempo para estar com si mesmo, que esses insights, que essas realizações começam a chegar. Porque é quando você está se escutando. Aí eu pergunto pra galera que tá assistindo, quando foi a última vez que você ouviu o bater do seu coração, sabe? Assim, coisa tão básica, tá o tempo todo funcionando, tá ali, tá te mantendo vivo. E no momento que você faz uma meditação ali, que você tá em silêncio e tal, você começa a prestar atenção nas sensações do seu corpo, começa a prestar atenção nas coisas que estão acontecendo dentro de você, e você ouve barulhos que você não ouvia antes, cara, isso está presente. Isso aí que traz o insight de você perceber as coisas que são muito maiores que você. Então eu acho que desenvolver a capacidade de estar presente é uma ferramenta fantástica e que eu acho que todos nós deveríamos exercitar com mais frequência. Bacana, muito, muito importante essa reflexão que você trouxe. De fato, né, a gente às vezes, de modo geral, aqui, outra ali, que afasta a gente do presente, mas quando a gente está se policiando naquela disciplina, de fato, de estar consciente, estar como observador, a gente acaba conseguindo, né, atingir esses estados de consciência, onde a gente enxerga tudo que está acontecendo, a gente é grato por tudo, isso é muito legal, uma reflexão muito bacana que você trouxe, Cadu, gratidão mesmo, porque é simples, né, as pessoas às vezes, estar no presente, o que é estar no presente, o que eu faço para estar no presente, e às vezes são coisas tão simples, né, que as pessoas não dão valor, acabam não se tocando para o quão simples é isso, né? Quão simples é você fazer a viagem interna e não procurar no externo o que você tem internamente, né? Isso é muito importante, isso é muito importante. Pô, mas pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, né? Porque o seu trabalho aí tá indo de vento em popa, com certeza. E vai trabalhar muito ainda para ajudar na expansão da consciência coletiva, individual. E a gente está olho lá no teu canal, com certeza. A gente convida todo mundo que ainda não conhece para dar uma olhadinha no canal do Cadu, que é muito bacana. Ele vai começar a trazer mais com respeito à espiritualidade, os aprendizados e tudo mais. Então, pessoal, vamos dar uma força lá também, dar uma passadinha lá. Quem sabe vocês gostam do conteúdo. Poxa, Cadu, quando você vai para o Brasil, se der a gente se encontrar pessoalmente, vai ser um prazer, hein, cara? Sem dúvida, vamos organizar um evento presencial aí, encontro de inscritos, alguma coisa aí em São Paulo ou no Rio mesmo, se vocês quiserem ir lá curtir uma praia. Vamos fazer as coisas acontecerem. Legal, fantástico, Cadu. Pessoal, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui do canal de vocês. Como eu disse, muitos dos conhecimentos que vocês compartilharam nos vídeos de vocês me serviram também como desenvolvimento, como insight. Eu acho que as perspectivas que vocês compartilham, né, que são da jornada de vocês, são interessantíssimas e são com clareza, e são com sensibilidade, com empatia. Então, eu acho que vocês fazem um trabalho fantástico também, que estão ajudando muitas pessoas. Com certeza vocês recebem aí também um monte de mensagem aí, como eu também recebo, e isso eu acho que é o maior retorno, né, que a gente tem nessa coisa de botar esforço em criar conteúdo aí para tentar atingir alguém. Então, obrigado a vocês pelo espaço, por estar me convidando aqui. Eu vou compartilhar esse vídeo lá na minha página no Facebook, em todos os lugares aí que eu encontrar. Se você for inscrito no meu canal também e estiver aqui assistindo, inscreva-se no canal deles, assiste os vídeos anteriores, que tem muitos insights muito legais. E pessoal também fica à vontade para ir lá conhecer o Se Joga Cara, onde eu falo sobre mochilão, viagem independente, trabalhar para si mesmo, e espiritualidade, autodesenvolvimento e outras coisas aí que passam pela minha cabeça e eu acho que vale a pena serem compartilhadas. Legal, Cadu. Gratidão mais uma vez. E a gente vai continuar acompanhando o teu trabalho de perto, com certeza. Falou, pessoal. Obrigado pela força. Valeu, obrigada. Um abraço. Bom dia, né? Boa tarde. Aí é boa tarde. E tchau. Tchau, tchau.